Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o cristianismo pioneiro, estudando o livro de Atos. E hoje nós chegamos no capítulo 13. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos neste estudo. E importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos ajude a entender a mensagem do texto. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o nosso texto de hoje, que se encontra no capítulo 13 de Atos, e leremos apenas os 5 primeiros versículos desse capítulo. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram até Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Este texto é o início do que nós chamamos a primeira viagem missionária de Paulo. Quando analisamos esse texto, vemos que ocorre uma primeira iniciativa em termos de campanha missionária, organizada e promovida pela igreja em Antioquia da Síria. Essa igreja havia surgido como resultado dos cristãos judeus helenistas que haviam fugido de Jerusalém perseguidos após a morte de Estevão. Desde seu início, ela vai se mostrar como uma igreja missionária. Antioquia vai ser inovadora em como espalhar o evangelho. Talvez isso explique por que ela vai se desenvolver de forma marcante. Foi nessa igreja que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mais de 270 anos depois, no ano 325 da era cristã, a cidade chegou a ter mais de 200 mil crentes, num total de 1 milhão de habitantes na cidade, ou seja, 25% daquela cidade de Antioquia era composta por crentes. 1 milhão de habitantes é o tamanho hoje da cidade de Maceió. Antioquia chegou a superar Jerusalém como centro do cristianismo. Entre o ano 253 da era cristã e 380, ocorreram mais de 10 concílios. E os patriarcas de lá acabaram por ter precedência sobre os patriarcas de Roma, Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. Será que esse relato de Atos 13, quando essa igreja, de forma inédita, promove sua primeira campanha missionária, teria sido um caso isolado? Ou teria sido algo realmente inovador que estabeleceria um padrão a ser seguido? Seria o que hoje chamamos de missões estrangeiras? Um ponto a observar é que, pela primeira vez, vemos com clareza a organização de uma missão ao exterior, planejada e realizada por uma igreja em particular, não sendo apenas iniciativa de alguns indivíduos. Essa missão foi resultado de uma decisão deliberada dessa igreja. Não foi apenas um movimento motivado por perseguições, como havia acontecido em Jerusalém. Até esse ponto havia ocorrido evangelismo, mas não havia ocorrido missões. Qual seria a diferença entre evangelismo e missões?
Conforme mencionado, a perseguição resultante da morte de Estevão fez com que muitos judeus convertidos ao cristianismo fugissem de Jerusalém. Muitos deles passaram a compartilhar o evangelho à medida que fugiam e se estabeleciam em localidades mais distantes daquela cidade, de Jerusalém. Esses crentes estavam fugindo para salvar suas vidas e não para salvar almas. Eles não faziam parte de um programa missionário promovido pela Igreja de Jerusalém, visando a pregação do evangelho. Mas é fato que, enquanto se espalhavam fugindo, eles evangelizavam. Nesse processo de fuga, o que ocorreu foi que o evangelismo aconteceu de forma providencial, mas não de forma proposital, no que diz respeito à Igreja de Jerusalém. No caso de Atos 13, a Igreja de Antioquia, impelida pelo Espírito Santo, toma uma decisão consciente de enviar Barnabé e Saulo com o propósito do que poderíamos chamar hoje de campanha missionária. No próximo quadro, vemos algo sobre a escolha de Barnabé e Saulo. A igreja em Antioquia estava sendo abençoada com 5 líderes. Atos, no capítulo 13, versos 1 a 3, nos informa que eles estavam desempenhando papel vital naquela igreja como profetas e mestres. Eram funções importantes naqueles tempos, pois nenhum dos textos do Novo Testamento havia ainda sido escrito. Pode ser observado que, mesmo separando 2 dos 5 líderes para deixarem Antioquia em uma missão evangelística, os outros 3 foram capazes de continuar liderando a igreja. Essa parece ter sido uma igreja que possuía líderes talentosos. Os nomes desses homens, junto com os detalhes fornecidos por Lucas, indicam que eles eram um grupo diversificado de diferentes origens, funcionando de uma maneira harmônica como líderes daquela igreja. Pelo nome, Simeão, chamado Níger, por exemplo, deveria ser africano, e os demais eram judeus helenistas de Chipre, Tarso e de algum outro lugar. Barnabé era quem buscava e encorajava os outros a se desenvolverem. Ele era um líder do que hoje alguns chamam de líder capacitador, porque ele capacitava, ele se preocupava em treinar e capacitar os demais líderes. A ordem dos nomes citados, sempre com Barnabé primeiro e Saulo por último, indica que nesse ponto do relato, Barnabé era o líder proeminente e Paulo era o novato, ou Saulo era o novato. Nesse relato, uma pergunta que surge é quem exatamente foi chamado para essa missão: a liderança, a igreja ou apenas Barnabé e Saulo? Esse chamado missionário não veio apenas a Barnabé e Saulo, mas inicialmente veio à liderança da igreja em Antioquia e depois a toda a igreja. Vemos o Espírito Santo falando inicialmente à igreja por meio dos líderes, citados por Lucas nos versos 1 e 2 desse capítulo 13. Nesse momento inicial, Barnabé e Saulo são escolhidos pelo Espírito Santo para serem enviados pela igreja nessa missão. Os dois tinham como característica o fato de serem judeus helenistas. Eles eram versados em mais de uma língua estrangeira, pois viveram em diferentes países. Ter conhecimento de diferentes culturas e ter vivido em outros países lhes permitiria usar essa condição para comunicar o evangelho aos gentios de diferentes nações. O verso 3 diz que: então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Possivelmente, quem impôs as mãos nesse verso foi toda a igreja e não apenas os líderes, dado que quando os dois retornam tempos depois, conforme nós lemos no capítulo 14 de Atos, no verso 27, o texto menciona que foram recebidos pela igreja como um todo.
Vale notar que esse foi um comissionamento para um trabalho específico e não uma ordenação para um serviço permanente. No próximo quadro, vemos que os missionários navegam para a ilha de Chipre. Lá chegando, Barnabé e Saulo seguem até a cidade de Pafos. Essa cidade ocupava o segundo lugar em importância depois da capital Salamina. Lucas registrou os eventos da primeira viagem missionária de Paulo para documentar a expansão da igreja em um novo território. Ele também teve como objetivo ilustrar os princípios e métodos pelos quais a igreja se desenvolveria. Como Antioquia não ficava à beira-mar, Barnabé e Saulo tiveram que se deslocar cerca de 30 quilômetros até Seleucia. E você pode ver essas localidades no mapa. Antioquia, Seleucia a 30 quilômetros, depois a ilha de Chipre, onde eles iriam navegar com as duas localidades mais importantes da cidade. A capital, Salamina, e a capital política e a capital administrativa, que era Pafos. Também vimos que Lucas está tentando mostrar essa expansão geográfica, essa expansão territorial que a igreja estaria conquistando. Como Antioquia não tinha porto e o porto marítimo mais próximo era Seleucia, eles então se deslocam para lá para pegar um navio e 160 quilômetros depois de navegar, eles vão chegar na ilha de Chipre, local onde Barnabé havia nascido, conforme nós lemos em Atos no capítulo 4, verso 36. O que eles pretendiam era atravessar a ilha numa trajetória, num caminho de cerca de 240 quilômetros, parando nas sinagogas pelo caminho, onde pregariam a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus em sinagogas era parte da estratégia de evangelismo que os dois haviam adotado. Alcançariam primeiro os judeus, mas não apenas eles. Pretendiam também buscar contato com prosélitos gentios e pessoas em geral que fossem tementes a Deus. Como parte desse público-alvo já conhecia o Antigo Testamento, muitos estariam prontos para receber Jesus como o Messias Salvador. É aqui em Atos, no capítulo 13, verso 4, que Lucas nos informa que João Marcos, primo de Barnabé, o que os acompanhava nessa viagem na qualidade de ajudante deles. O objetivo dessa nota, muito rápida, sem dúvida, foi para nos preparar para o relato de deserção de João Marcos, que vai acontecer lá na frente, no verso 13. No próximo quadro, vemos que os missionários chegam à sede do governo romano em Chipre. Enquanto Salamina, a leste, era a capital de Chipre, Pafos, a 145 quilômetros no lado oeste, era a sede do governo romano, sendo também lugar da principal divindade da ilha, a deusa Afrodite, também chamada de deusa Vênus. Isso fazia com que a cidade de Pafos fosse um dos centros mais imorais e dissolutos do mundo conhecido na época. A cidade possuía um templo dedicado à divindade, à deusa Afrodite, com todos os seus ritos imorais característicos daquela adoração. A maior autoridade do governo romano em Chipre era o procônsul Sérgio Paulo. Ele ouve a notícia de que os missionários estavam pregando na ilha. Sendo Sérgio Paulo um homem inteligente e culto, ele ordena que os pregadores fossem vê-lo pessoalmente em Pafos para que ele pudesse ouvir o que eles estavam anunciando. No mundo grego, era comum os filósofos, pessoas de cultura ou anunciadores viajarem de cidade em cidade para defenderem suas ideias ou seus produtos através de discursos públicos. É possível que Sérgio Paulo tenha chamado Barnabé e Saulo porque pensou que eles eram mestres ou filósofos. E como ele se interessava por questões eruditas e religiosas, promoveu esse encontro com eles.
Talvez fosse simpático ao judaísmo, o que pode explicar sua reação positiva à mensagem dos missionários. Porém, não há notícias que ele frequentasse a sinagoga local, nem que fosse reconhecido como prosélito, ou seja, ele não era um seguidor do judaísmo. Atos, no capítulo 13, verso 6, se refere a um mago judeu de nome Bar Jesus ou Elimas. Esse homem praticava adivinhações, se dizia profeta de Deus, mas na realidade era um falso profeta. Tudo indica que o procônsul era uma pessoa indagadora e mantinha Bar Jesus por perto na esperança de aprender com ele alguma coisa sobre o judaísmo. Dada sua proximidade ao procônsul Sérgio Paulo, Elimas tenta impedir a visita de Barnabé e Saulo. Um possível motivo é que ele sabia que os missionários, sendo mensageiros de Deus, iriam desmascará-lo. Deve ter pensado que, caso Sérgio Paulo cresce na mensagem do evangelho trazida por Barnabé e Saulo, ele, Elimas, perderia seu prestígio junto ao procônsul. Elimas não deve ter ficado apenas ouvindo. Ele participa da reunião, do encontro dos missionários Barnabé e Saulo com o procônsul, mas parece que ele não fica quieto. No verso 8, lemos que ele se opunha a Barnabé e procurava afastar o procônsul da fé no evangelho que estava sendo proclamado. A perturbação deve ter sido tanta que Saulo, cheio do Espírito Santo, reage fortemente dizendo ao mago, segundo nós lemos em Atos 13, versos 10 e 11. Ele diz o texto: Saulo dizendo a Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. O texto nos diz que no verso 11, na parte final, que no mesmo instante caiu sobre Elimas uma névoa e algum tipo de escuridão, e ele, andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Como resultado de tudo aquilo, o verso 12 nos diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. No próximo quadro, Saulo tem o seu nome mudado para Paulo. Em Atos, no capítulo 13, verso 9, Lucas introduz o nome grego de Saulo, que é Paulo. Ele passa a usar esse nome no restante do livro de Atos, e esse é o nome que Paulo iria se identificar em suas epístolas que iria escrever mais adiante. Segundo alguns comentaristas, essa mudança de nome pode indicar que o ministério de Paulo aos gentios estava realmente começando. Os nomes Saulo e Paulo provavelmente foram dados a ele por seus pais, de acordo com o costume judaico de dar a uma criança dois nomes, um religioso e outro secular. Deus autentica Saulo quando ele realiza o milagre de cegar o falso profeta sem tocá-lo. O que Saulo utilizou foi apenas sua palavra de repreensão repleta de poder do Espírito Santo contra o falso profeta. Os olhos do mago são fechados ao tempo em que os olhos do procônsul são abertos para o evangelho. A operação de milagres foi especialmente importante naqueles tempos de início das ações do evangelho, quando ainda não existiam os livros que comporiam o Novo Testamento. O curioso é que um gentio romano, o procônsul, respondeu positivamente ao evangelho, mas o judeu Elimas não respondeu. Fato representativo do que estava acontecendo com os judeus em geral. Esse incidente é significativo no propósito de Lucas em mostrar o desenvolvimento do evangelho, porque a partir de Pafos,
Paulo assume a liderança daquela campanha missionária. A missão da igreja passa, então, a ser muito mais voltada aos gentios. A resposta judaica continua a ser a rejeição e a cegueira espiritual, simbolizada aqui pela cegueira física de Elimas. Alguns comentaristas afirmam que a conversão do procônsul foi um ponto de virada no ministério de Saulo, pois inaugurou uma nova estratégia na missão aos gentios. Tal estratégia era abordá-los diretamente e ter como resposta plena deles a aceitação deles diretamente na igreja, independentemente do judaísmo. É o que havia acontecido com o procônsul Sérgio Paulo. Lucas destaca isso claramente como sendo um grande passo inovador no desenrolar dessa primeira viagem missionária. É fato que anteriormente o gentio Cornélio, um centurião romano, havia se convertido à parte dos rituais judaicos, tendo a igreja em Jerusalém aceitado sua conversão. Contudo, é possível que aqueles crentes tenham se mantido relutantes em aceitar a conversão de Cornélio como sendo realmente um padrão a ser seguido. Paulo, porém, dentro do seu chamado de alcançar gentios, deve ter visto a conversão do procônsul como um modelo a ser replicado e desenvolvido dali em diante. É significativo que, a partir desse ponto, Lucas, além de mudar o nome de Saulo para Paulo, enfatiza a liderança dele, quando passa a escrever o nome Paulo como o primeiro na lista dos missionários. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Dentro da argumentação do livro de Atos, esse episódio mostrou-se ser importante, pelo menos por 3 motivos. O primeiro motivo é que em Atos 13, a liderança da expansão da igreja muda de mãos. Ela passa dos 12 apóstolos, tendo Pedro como líder, para Barnabé e Saulo. Um pouco mais à frente, a conversão do procônsul em Pafos mostra Paulo assumindo a liderança no processo missionário. Comentaristas afirmam que a conversão daquela autoridade romana foi, de fato, um ponto de virada em todo o ministério de Paulo. O ocorrido inaugurou uma nova estratégia na igreja, ou da igreja, em termos de missão aos gentios. O que passaria a ser realizado seria uma abordagem direta, com a aceitação dos não-judeus na igreja, independentemente de qualquer rito judaico. Sob a ótica humana, Lucas apresenta Paulo claramente como o grande desenvolvedor e inovador nessa primeira viagem missionária. Anteriormente, Cornélio, aquele centurião, havia se convertido também sem qualquer prática judaica, e a igreja em Jerusalém havia aceitado sua conversão. Contudo, é possível que muitos crentes judeus não haviam ainda entendido que o padrão passaria a ser que um judeu gentio ou um gentio convertido permaneceria gentio. Esse assunto ficaria mais claro em Atos 15, quando surge uma controvérsia sobre circuncisão de convertidos gentios. É feita uma reunião entre apóstolos e presbíteros em Jerusalém, quando fica decidido que os convertidos gentios não precisariam ser circuncidados para poderem participar da igreja. No presente caso, dentro do seu chamado de alcançar gentios, Paulo deve ter visto a conversão do procônsul como o novo padrão que deveria ser adotado em sua missão. Como mencionado, é significativo que, a partir desse ponto, quando Lucas faz uma lista de missionários, ele coloca Paulo sempre como o primeiro nome, de modo a enfatizar a liderança dele. Segundo motivo para a importância desse episódio, a igreja começa a entrar nos tempos dos gentios. Passamos da igreja em Jerusalém, como sendo a primeira e a líder, para a igreja de Antioquia da Síria, com sua iniciativa de enviar missionários para outras terras. A missão da igreja passa a se tornar mais orientada aos gentios. Pode-se dizer
que tempos dos gentios significava que a igreja estava passando a ser composta mais por gentios do que por judeus. A resposta judaica de rejeitar Jesus foi consequência da cegueira espiritual dos judeus, simbolizada nesse episódio pela cegueira física do judeu Elimas. Terceiro motivo para a importância desse episódio: levar o evangelho a outras terras passou a ser algo planejado. O evangelismo passa a ser uma ação, passa de uma ação providencial de Deus, como estava acontecendo até então, para agora ser alguma coisa planejada. Ele passa agora para o envio de forma planejada pela igreja de missionários até os confins da terra, conforme nós lemos em Atos 13. O que estava acontecendo era o surgimento de um novo tempo na história da igreja. Por conta disso, é que hoje nós estamos aqui estudando a Bíblia, com pessoas de diferentes lugares do Brasil e de fora dele que acompanham nosso canal de estudos bíblicos. São pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em suas vidas. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de mandar o link e convidar seus amigos para também nos acompanhar, não apenas nesse estudo, mas nos demais estudos que temos em nosso canal. E em falando no nosso canal, não se esqueça de marcar no sininho, de se inscrever no canal, para que você possa receber automaticamente as informações sobre as próximas postagens de novos estudos que planejamos fazer. Deixo com você um grande abraço e lembrando ainda que no próximo quadro você tem o panorama de todos os nossos estudos que estamos desenvolvendo nessa série. Até a próxima vez!